querem saber o que eu como? É isso, o que eu bebo? Primeiro eu começo com café. Vou mostrar a rotina total pra vocês então. Vou mostrar exatamente tudo. Eu acordei hoje. Aí eu tomei um pouco dessa raizada. Raizada, gengibre, limão. Só. E água. Vou fazer mais um café. Eu geralmente eu tomo uns 8 cafés assim. Aí tomo, aí vou fazer um alongamento ali com o dedo. Depois eu fazer uma sombra, aí volto. Como alguma coisa e vou treinar. Como tipo uma tapioca, com ovo, queijo. E aí vou tudo queijo sem lactose. E aí vou treinar. Essa aqui é minha filha. Ela tem dois filhos lá, que é meu também. Eu tenho 2 gatinhos pretos lá, aí é filhinho e essa é a filhinha dele, que é nossa também. É a minha refeição que eu vou fazer à noite: brócolis, batata doce, mandioquinha, bastante carboidrato aí, bastante legumes também. Na verdade, isso aqui tem 2 refeições aqui, né? Que minha mãe fez tudo junto aí. E aqui tem a proteína, que é o salmão, também tem para 2 refeições. Poderia ser frango também, ou qualquer outro tipo de peixe. Ou carne de porco também. Só não pode ser carne vermelha, né? Tem muita creatina, né? Faltando 2 semanas para a luta, não poderia estar comendo creatina porque faz subir muito o peso. Então na semana que vem aí muda um pouquinho, aí tira o salmão e a gente escolhe um peixe que tem menos sódio para ajudar a retirar a água do organismo, do músculo, para ajudar na desidratação. Então quanto menos sódio tiver no alimento, melhor, né? E a tilápia tem bem pouquinho de sódio e menos gordura também, menos ômega 3 do que o salmão. Então aí é a opção pela tilápia. Tomei o café, vou para academia daqui a pouquinho e aí eu gosto de colocar também uma colherzinha de óleo de coco. Aí eu pego uma colherzinha, mas já sei mais ou menos quanto que é. Pronto, já é o suficiente. Tenho também MCT Oil, que é um derivado do óleo de coco. Ele faz seu corpo entrar em estado de ketose mais fácil e queimar gordura. Normalmente ele é mais caro, né? Exatamente por ser um pouco mais processado. Então, por exemplo, para cozinhar, o óleo de coco cabe mais por ser mais barato. Bom, então alguns suplementos que eu usualmente uso, né, que eu gosto de tomar. Esse aqui é um ácido aspartico que não tem aqui no Brasil. Ele te aumenta o nível de força, testosterona, é bem legal. Glutamina. Aqui é um powerful food active, é tipo um cacau com maca, é um blend assim, um misturado de alguns nutrientes bem legais. Só que eu volto a falar, nessa fase, 2 semanas próximo da luta, como eu tenho que cortar alguns ingredientes da minha alimentação para facilitar a perda de água e a perda de peso, então eu evito tudo isso aqui. Não é o momento, a não ser o óleo de coco, né? Então tudo que é muito industrializado eu evito tomar porque eu não sei qual é a substância que tem aqui que pode talvez atrapalhar e reter mais líquido do que eu desejo. Bom, aqui tem a geladeira que na verdade minha mãe usa, os meninos também. Aqui eu sei que é o leite sem lactose, desnatado, que eu utilizo também, que já vou começar a cortar. O Dr. Lucas Pench pediu para cortar também. Mesmo sendo sem lactose, tem uma retenção de água, uma inflamaçãozinha que a gente quer evitar. Não é que não seja saudável, né? É isso que eu ia falar, exatamente isso. A gente tem que entender que isso é uma dieta nesse momento, muito nessa fase minha, específica para a questão de fazer a desidratação. Então, fora a fase de desidratação, esses produtos estão inclusos, entendeu? Verdade. São produtos saudáveis, que vai ter ali um pouco de sódio, um pouco mais de carboidrato. No caso da lactose, é exatamente porque a lactose ela é um tipo de carboidrato, um tipo de açúcar. Então, o carboidrato ele faz reter o sódio dentro da musculatura, dentro do organismo. Então, nessa fase, reduz bastante tudo que tenha qualquer tipo de carboidrato água, né? E de sódio para não reter a água. Uma cestinha com algumas frutas que eu
que eu utilizo. Abacate eu ainda estou comendo, apesar que eu tenho que parar de comer daqui uns 4 dias, porque também tem uma certa inflamação, retém um pouco de água. Gosto de coco seco. Baixo índice glicêmico tem essa pera, tem kiwi. E é isso, melão. E na verdade a laranja eu evito um pouco porque tem um índice glicêmico alto, apenas utilizo antes do treinamento. O que eu fiz aqui tem mais coisas minhas do que do restante do pessoal aqui da casa. Aqui eu tenho alguns iogurtes sem lactose sempre. Faltando um mês a gente corta a lactose. Bom, tem o que mais aqui? Tem esse limão, né, que a gente gosta muito, ele tem muito suculento, tem... Poxa, o sabor dele é muito bom, não é do limão normal. Melancia também vou começar a cortar. Aqui uma água aromatizada. E aqui tem algumas castanhas aqui. Castanha, aqui castanha do Pará, né? Aqui castanha de caju moída. Uva passa, ainda posso, um pouquinho, para dar um paladar mais adocicado. Esse é um presente que eu ganhei. Aqui ó, singela homenagem de Pedrinho, Bicalho, Iula Saal e Ana Saal. Foi uma família que foi lá na academia e me deu a canequinha. Aqui foi uma invasão aqui de privacidade total. Vocês estão dentro do meu quarto, que eu acabei de acordar, a cama tá toda bagunçada aí ainda. Mas é isso, é a minha vida aí. Então eu saí da academia, vim direto pra cá. Aqui tem um recovery, né, que eu faço. Eu faço aqui na cama aqui já antes de dormir. Coloco a perna aqui dentro. A Estética Medical mandou pra gente o reboot. Até muito obrigado, Estética Medical. Então eu faço, é muito importante para aliviar o peso das pernas. E aí eu acordo, aqui tem uma garrafa de raizada ali que eu acabei de beber. Vem cá, Vic, mostra aqui de perto. Ontem à noite estava bebendo ela. Aqui tem tem 5 suplementos aqui que eu utilizo. Aqui é GABA, ajuda a relaxar para dormir. Vitamina E. Esse garrafão de vinho ali no chão? Vou chegar lá. Melatonina. Aqui uma balinha de CBD que o Érico Barracin trouxe. E um CBD óleo também. Aqui essa garrafa de vinho que você perguntou é um vinho realmente, um vinho tinto. Quando eu tenho dificuldade para dormir eu recorro ao vinho. Aí eu tomo 1 taça, 2 taças no máximo. Tem um pouco de carboidrato, mas é o que me faz dormir. Bom, aí eu levanto. Aqui tem alguns suplementos também. Na verdade são muitos suplementos. Vocês podem até assustar de ver tanto suplemento. É uma loja que eu tenho aqui praticamente. Mas é isso. Faço utilização de todos eles. L-carnitina. Vou tomar agora antes do treinamento. Bom, já vou pegando aqui o que eu vou usar agora, né? Antes do treinamento. Betalanina. Que é uma betalanina em cápsula. Não é a minha preferida, mas eu tomo... Pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, umas 6, 7 betalaninas. E também gosto de utilizar logo de manhã isso aqui, ó, espirulina. Não sei muito bem para que serve, tá? Antioxidante, ajuda a combater os radicais livres, ajuda a questão de saúde cardiovascular também. Isso aí. Um treinamento muito intenso, ele tem muita liberação de radicais livres, então isso é importante. Boa. Agora eu vou mostrar para você, aqui já vou tomar, só pegar um copo de água. Mostra aí, Vika, a loja. É muito suplemento, realmente, mas cada um tem uma função aqui, entendeu? Eu gosto de começar por esse aqui, Adrenal Energy. Isso aumenta a qualidade de vida, em termos de ter energia para realizar atividades. Depois eu venho aqui, CO-Q10, coenzima Q10. Ela aumenta a produção de energia celular, então... E melhora também a saúde cardiovascular. Lembrando que esses suplementos aqui, se você é daqui de BH ou não, você pode achar lá na onde? No Mundo Fit. @MundoFitBH. Você tem acesso a esses suplementos que são de difícil acesso. São suplementos de alta qualidade. Aqui é o Biquinol. É como se fosse o substrato mais purificado do CO-Q10, com algumas
mudanças. Então também tomo o Biquinol, também tem essa função. Cara, e aí vai. NAC, combate radicais livres e mantém a saúde celular aqui após o treino. Liver Efficiency também após o treino. Glutatione, uma coisa nova aqui no Brasil, mas é muito utilizado lá fora, também ajuda a combater a inflamação muscular. Aí vem a arginina, quem pratica esporte de alto rendimento sabe a importância da arginina. Vitamina D5, colostrum, vitamina C, magnésio, HMB como se fosse um BCA ultra super ativado. Tem 2 tipos aqui, magnésio inositol, ajuda a entrar num estado de sono muito melhor. Natural resveratrol já acabou também. Auxilia no estresse, é extraído do vinho tinto, inclusive tá ali. Muita coisa, ômega 3 não pode faltar, né? Polivitamínico, aqui eu uso o Omega 6, que é bem forte. Isso aqui, pouca gente sabe o que é minerais coloidais, um tipo de ácido fúvico. Com minerais que são difíceis de achar na alimentação. Então, muita coisa, né, gente? Muita coisa, mas... gosto de mostrar isso aqui também. PQQ Pirroloquinone. Nossa, e ajuda também no suporte celular. E esse aqui é o AMPK Metabolic Activator. Ajuda você a queimar gordura. Isso eu gosto muito, tô precisando. E por último aqui, para finalizar, gostaria de mostrar esse aqui. É uma erva chinesa ou asiática, de Jiaogulan também. Ela aumenta a sua estamina, aumenta a sua endurance. Cara, é muito bom. É bom a gente ressaltar que essa quantidade de suplemento não é uma quantidade de suplemento que uma pessoa comum que pratica atividade física num nível regular para a saúde necessita. Isso é uma quantidade de suplementos que um atleta precisa, porque a quantidade de radicais livres, o excesso de treinamento, né, pode chegar a um nível de overtraining. Então isso aqui é tudo para auxiliar na performance e tentar reduzir todos esses colaterais que o treinamento em excesso causa. Todos esses aqui são legais, todos eles são permitidos, não tem não tem nenhuma substância proibida, nenhum antidoping, nenhum doping aqui, entendeu? São todos suplementos, vão ajudar, que são extraídos de coisas naturais, entendeu? Um suplemento especial, tá? É da DNA, da linha Premium, feita exclusiva pelo meu médico, Dr. Lucas Pencha. O cara é tão fera que o cara conseguiu criar uma linha específica dele. Ele mandou pra mim aqui de presente, queria mostrar, tem meu nome aqui, não sei se dá pra ver, Paulo Costa, que é essa linha aqui de suplementos, ó, da DNA, com BCA e creatina. E o interessante é que é o seguinte, não é só um BCA, ele colocou uma composição aqui no BCA exclusiva dele, com palatinose. Então, para quem não sabe o que é palatinose, é um tipo de carboidrato super eficiente, com baixo índice glicêmico, que vai fazer com que você consiga treinar em alto rendimento sem que você perca energia, perca performance. Então você consegue treinar por longo período de tempo com pouquíssimo carboidrato. Lembrando que eu utilizo muita creatina, não agora, mas eu utilizo a creatina. Ela tem muitos benefícios, aumenta a força, aumenta a explosão, né? Aumenta o nível de massa muscular. A creatina é fundamental, mas eu não posso nesse momento porque eu tenho que bater o peso. Inclusive você está aí pertinho da balança, eu até pesei hoje, então temos que ficar aí ligado no peso. A história das cachorras aqui a gente chama na rua. Igual o da Tamara também. A gente só tem filho da rua. Ela ficou olhando pra mim com a carinha de amor. Só o papai entende você, né? Pra quem não sabe, ele tá sem cama, deve ter uns 2 anos, dormindo com o colchão no chão. Igual acampamento de guerra. Só no chão. Aí, até agradecer ao Ortobon, né? O Ortobon que mandou essa cama aí com colchão pra gente, através do Valides Maril. Obrigado, Ortobon. Extremely important, especially with as hard as Paulo's training, 5-6 hours a day a lot of times, and his recovery, because we're doing that consistently day in, day out, 6 days a week oftentimes. So I want to make sure that he gets the best quality of sleep so his body can recover. It's also going to help him reduce some of the stress hormones because his body is in a constant state of
shock as far as with the high amounts of training and volume of training we're doing. So we want to make sure that we got him the very best bed so we can get some quality sleep, help with his recovery, help with the weight cut, help with just everything in general. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Maria Augusta, sou mãe do Paulo Henrique Costa, o Borrachinha, e hoje nós estamos aqui para fazer uma receita de frango na tapioca, um empanado de frango na tapioca. Então aqui a gente vai fazer, fritar esse frango no óleo de coco, não muito, né? Só mesmo para dar uma fritadinha de leve, que quanto menos a gente usar melhor. A gente vai usar o ovo para empanar, já coloquei um pouquinho de sal, vou bater esse ovo. Eu gosto de colocar um pouquinho de água para não ficar muito grosso, mas é só um pouquinho mesmo. Então eu uso um pouquinho de vinagre, que eu aprendi com a minha tia, que o vinagre ajuda a firmar a carne, o limão na carne do frango, deixa ela mole. Eu gosto de usar um pouquinho desse tempero pronto, né, um tempero de alho. Eu uso também pimenta, molho de pimenta. O alho, né? Tempero de alho e sal, que a gente mesmo faz. Eu mexo com as mãos mesmo, porque eu acho que é a forma melhor de pegar o tempero. E agora eu passo no ovo, na tapioca e frito. Eu já vou ter esse aqui, ó. Passo no ovo. Passa na tapioca granulada. Coloco no frigideiro. Quentinho. Vai ficar branquinho porque no óleo de coco geralmente não fica muito corado não. Fica branquinho mesmo. Ó, deixa eu virar aqui que vai ficar um aspecto melhor, tá vendo? Às vezes até queima um pouquinho, porque eu deixo um pouquinho mais de tempo, mas nada que vai ficar nem com gosto ruim, nem mudar o gosto. Se vocês gostaram da receita, né, curte lá, deixe o seu like, um joinha lá no canal e futuramente a gente vai fazer outra, tá bom? Eu achei esse aqui também, mas esse aqui não é meu não, esse aqui é do gatinho, esse aqui é o vermelho.